Olá, Olá, Giovana, como é que tudo bom? vai? Tô bem, e Tudo você? bem? Tudo bem. Que bom. É, vamos. O pessoal está entrando. Boa tarde, minha gente. Tá na hora, né? Começar o nosso trabalho. Estou aqui com a doutora Giovana Belfort, para darmos início, né, à nossa live. Essa semana todinha foi de homenagem aos 14 anos da Lei Maria da Penha e tivemos o privilégio, doutora, de estar aqui nesse momento, né, para falar assim, de um assunto muito pertinente, né, que é o assédio. É uma coisa assim que sempre teve, né, e a gente percebe que a cada ano, por mais que se combata, mais vai aumentando, não é verdade? Exato. E eu achei muito interessante, né? Eu fui estudar um pouquinho, porque às vezes a gente pensa que sabe tudo, mas não sabe, né? E me surpreendi com alguns, quando eu estava lendo, algo que é considerado como assédio e eu não sabia, porque na maioria das vezes, né, até quando eu estava convidando alguns colegas, quando eu fiz o convite, e aí todos eles é, que eu tive o contato quando eu falei, né, do tema que nós iríamos conversar nessa live, eles direcionaram logo para a questão sexual. E aí eu disse, então, faça um jeitinho de assistir nossa live, para você saber mais sobre assédio. E para isso, pessoal, nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa que vai agora dar início à nossa live. Fique à vontade, doutora, para falar sobre o tema que é assédio, não é só sexual, né? Como identificá-lo, né? E como tomar as providências cabíveis. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu quero externar que eu estou muito feliz e muito honrada em estar aqui participando dessa live do Conselho Regional de Contabilidade, Seccional Pernambuco, em comemoração aos 14 anos da Lei Maria da Penha, né? Promovido pelo Conselho, atendendo o convite de um queridíssimo conselheiro daí do CRC, que é o Arnaldo Duarte. Pessoa muito querida, com quem trabalhei alguns anos com ele no Ministério Público de Pernambuco, lá no município de Olinda. E por falar em Ministério Público, eu gostaria de falar um pouquinho da minha origem, né? Eu sou Giovana Belfort, conforme a senhora mesma já apresentou. Sou promotora de justiça. E durante essa minha jornada no Ministério Público, eu sempre fiquei na área criminal. Fiquei muito tempo no Tribunal do Júri e desde 2012 que eu estou trabalhando com a temática feminina em vara de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Primeiramente em Olinda e a partir de 2013 em Recife. Então, eu sou titular da Promotoria de Justiça que atua junto à segunda vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da capital. É uma temática que eu gosto muito e vamos falar aqui um pouquinho sobre o assédio, né? O assédio, a gente vê que ele, em alguns tipos de assédio, tem a questão criminal, mas em outros tantos vem só a questão trabalhista e civil. E a gente vai falar sobre isso no decorrer aqui da nossa live. Mas antes de falar necessariamente sobre o tema assédio, é importante a gente fazer um resgate da situação da mulher. Já que a Com certeza, violência, não é verdade? com Já que a certeza. violência contra as mulheres faz parte de um sistema sócio-histórico que condicionou essas mulheres a uma posição hierarquicamente inferior.
produzindo como consequência essas relações assimétricas e de poder entre homens e mulheres. Essa questão das desigualdades entre homens e mulheres, ela é bem antiga. Ela vem desde os gregos antigos, passando pela Idade Média e se perpetuando em diversas comunidades ao longo da história. E a ideia repassada é sempre de que a mulher é um ser inferior. Ainda vivemos em uma sociedade machista, porque isso tudo acarretou o machismo. E a sociedade em que vivemos ainda é bastante machista. E ela tem como características o preconceito, a discriminação e a intolerância, favorecendo o gênero masculino em detrimento ao feminino e constituindo elemento dessa violência de gênero, que a gente fala violência de gênero, que é por conta do gênero feminino, onde o patriarcado ainda ele é muito presente e muitos, infelizmente, ainda compreendem, ainda veem a mulher como um objeto, como uma pessoa, um ser inferior ao homem. E ainda muitos consideram que a mulher é propriedade dele, resultando daí essa violência nas diferentes formas. E a Lei Maria da Penha, ela especifica bem que essas violências são física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. Porque muitas pessoas hoje ainda pensam que a violência só é a violência física quando tira sangue da vítima. Quando ela é agredida de uma forma pesada, que tira sangue. Mas a violência física pode ou não deixar marcas. E essa questão das marcas, dos ferimentos, as lesões corporais que a gente chama, vai servir justamente para subsidiar o tipo penal. Se ela deixa marcas, é lesão corporal, crime de lesão corporal. Se ela não deixa marcas, é a contravenção penal de vias de fato. Então, a Lei Maria da Penha, seu artigo 7º, ela especificou que a violência não é somente física, e sim física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. E o assédio, mais na frente, a gente vai ver que pode resultar, sim, numa forma de violência e pode ser caracterizada, inserida a Lei Maria da Penha, dependendo do contexto, que a gente vai chegar lá, a gente vai bem devagarzinho. Então, Com certeza, para ficar bem para de deixar fácil bem claro, né? compreensão. Tá certo. Isso é bom. Então, Não estudos deixar nos dúvida. mostram, exatamente. E antes de entrar no assédio, é importante fazer esse resgate. E os estudos nos mostram que a família, tanto nos países ocidentais como orientais, é um dos vários setores da sociedade em que o pensamento machista ainda se faz presente, colocando a figura do Com homem em uma posição de certeza. superioridade, ficando a mulher naquela posição de submissão à vontade masculina. E essa diferença entre homens e mulheres também se reflete no ambiente de trabalho, tanto em casa como também no ambiente de trabalho. Sendo certo que muitas vezes as mulheres são preteridas aos postos de trabalho por questões de gênero. Muitos alegam que não vão contratar porque engravidam, porque menstruam, por conta do TPM. Infelizmente, isso é uma realidade que ainda acontece. Além de muitas vezes elas possuírem menores salários, além de não ocuparem os cargos de chefia. Elas representam somente 2,8% dos cargos mais altos do país, de acordo com a pesquisa feita por um instituto Grande Thornton International Business. E elas ainda recebem menores salários. As pesquisas revelam que as mulheres recebem, em média, 74,5% do salário dos homens, mesmo ocupando os mesmos cargos, segundo dados do World Economic de 2018. Então, isso tudo termina sendo uma mola propulsora também para o assédio. E o assédio é uma das consequências dessa desigualdade entre gêneros que ainda permeia a nossa sociedade. Aí, em pesquisa do Instituto Data Senado de 2017, violência doméstica e familiar contra a mulher, 51% das entrevistadas disseram que as mulheres não são tratadas com respeito no Brasil. Isso é muito sério. Entre os lugares que elas se consideram mais desrespeitadas estão a rua e o trabalho. 69% delas consideram que o Brasil, é muito machista.
Agora, o que significa realmente assédio? Agora que a gente vai chegar no ponto X no ponto X da questão, que é o assédio, que a gente vai falar hoje. Então, assédio, Exatamente. a definição literal, segundo consta no Wikipédia, abre aspas, cobre uma ampla gama de comportamentos de natureza ofensiva. É geralmente entendido como um comportamento que importuna ou perturba e é caracteristicamente repetitivo. No sentido legal, é o comportamento que parece ser ameaçador ou perturbador. Então, fecha aspas, esse é o conceito de assédio que consta no Wikipédia. E ele é repetitivo. É uma insistência impertinente, traduzida em perseguição, em sugestões, pretensões constantes em relação a alguém. E esse assédio pode se manifestar de muitas formas, algumas mais explícitas e outras mais discretas. Pode ser de uma atitude verbal ou mesmo física, e pode ocorrer com ou sem testemunhas, e em qualquer lugar, tipo salas de aula, ônibus, ambiente de trabalho, boates, consultórios médicos, rua, em templos religiosos. Enfim, o assédio não tem um local específico para acontecer. São condutas tipicamente machistas e a maioria de suas vítimas são mulheres. Vítimas de assédio também tem homens vítimas de assédio, mas as pesquisas revelam que a maior parte das vítimas de assédio são mulheres. E justamente por conta dessas condutas tipicamente machistas. E podem ocorrer em vários ambientes, conforme já falamos aqui, né? Mas ocorrem muito no ambiente de trabalho. E são parte desse processo de desconstrução, reavaliação e mudança de comportamento a ser realizado entre homens e mulheres com condutas machistas. Então, quando a gente fala em assédio, é justamente aquela ideia que a senhora disse no início. Só surge na nossa mente logo assédio sexual. Né? A palavra assédio parece que já está relacionada a assédio sexual. Mas fora o assédio sexual, nós temos o assédio moral. E esse assédio moral muitas vezes traz consequências muito danosas à vítima. Com certeza. O assédio virtual ou ciberbullying, que é praticamente o assédio moral praticado através dos meios da internet, além do assédio verbal e psicológico. O verbal e o psicológico são bem parecidos com o assédio moral, agora tem umas peculiaridades muito pequenas, então é bom analisar caso a caso para encaixar cada um no seu. Mas temos o assédio sexual, assédio moral, assédio ciberbullying ou virtual, assédio verbal e assédio psicológico. Então, sobre o assédio sexual. Então, refere-se àquelas investidas sexuais persistentes e não solicitadas, caracterizada por qualquer ação ou comportamento sexual que acontece sem o consentimento da outra pessoa. Algumas vezes ele é cometido por desconhecido, que chega a importunar a mulher na rua, por exemplo, com os famosos fio-fio e aquelas cantadas que acontecem no meio da rua. Outras vezes ocorre no local de trabalho, onde muitas vezes a recusa da vítima às propostas formuladas pelo seu agressor são potencialmente muito prejudiciais para ela. E muitas vezes acontece até com sua demissão, né, em virtude de suas negativas. Outras vezes ela acontece no âmbito doméstico, na unidade familiar e em relações íntimas de afeto. E acontecendo nesses ambientes, sendo ela baseada no gênero e produzindo algum resultado tipificado criminalmente, vai incidir a Lei Maria da Penha. Então, o assédio praticado contra a mulher, cujo assédio seja baseada no gênero, pelo fato dela ser mulher, onde é constatada essa relação assimétrica entre homens e mulheres, sendo essa conduta praticada no ambiente doméstico, numa unidade familiar, ou em uma relação íntima de afeto, seja casados, seja conviventes, sejam namorados, sejam ficantes, independente de morarem sob o mesmo teto e independente também de orientação sexual, vai incidir a Lei Maria da Penha no tipo penal que for caracterizada aquela conduta. Então, no caso
de modo geral e amplo. Então, quando for ler Maria da Penha, a vítima é sempre mulher, seja no sentido biológico ou que Certo. se identifique como tal, que é o caso das mulheres trans. Mas Hum, o assédio sexual, no sentido amplo, genérico, o agressor e vítima, eles podem ser tanto homens ou mulheres. E no ambiente de trabalho, ele pode entendi. ser cometido por chefes, por colegas e até mesmo por clientes. Esse assédio sexual pode acontecer sob várias formas. O contato físico, um assédio verbal ou gestual ou por escrito. É mandar uma mensagem fazendo uma proposta a alguém, seja por WhatsApp, seja por computador. Seja gestos, seja falando, ou seja o contato físico, que chega e bota maliciosamente uma mão na coxa da mulher, por exemplo. Isso tudo é Sei. considerado um assédio sexual. E no trabalho, se ele tiver uma contrapartida, aí é considerado crime, que é previsto no artigo 216-A do Código Penal, que esse artigo foi introduzido através de um decreto-lei de 2001. Então, o artigo 216-A, ele diz exatamente o seguinte: abre aspas, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Fecha aspas. Então, está bem explícito no artigo que constrangendo alguém com sentido, com o intuito de se obter vantagem ou um favorecimento sexual, prevalecendo da condição superior hierárquico. Então, isso é crime. Então, para tipificar o crime de assédio, ele tem que ser um superior hierárquico. Mas para configurar Sei. o assédio sexual, não precisa necessariamente ser superior hierárquico. Pode ser praticado entre colegas. Agora, aí, entre colegas que Certo. não tenha essa questão de obter uma vantagem, de prevalecer de sua condição superior hierárquica, não vai ser crime, mas vai incidir outras consequências, trabalhistas e cíveis. Mas para incidir o crime tem que ser através do superior hierárquico, que exerça pressão sobre aquela vítima, utilizando-se dessa condição superior hierárquico. Ô, doutora, desculpa interromper, mas assim, que me chamou a atenção, quando você falou assim, pode ser entre colegas, né? Aí, uma pergunta, se estiver acontecendo esse assédio e o empregador não tomar conhecimento, aí de repente a coisa vai se aprofundando e chega a uma reclamação, né? Uma denúncia. A empresa, sem tomar conhecimento que está acontecendo isso, ela pode ser penalizada? Olha, a empresa, segundo a legislação civil, o empregador, ele responde pelos danos que causaram a terceiros em decorrência de obrigação contraída pela empresa, bem Certo, como pelos atos praticados por seus empregados ou prepostos, né? Então, entendi. tem até o entendimento também do Supremo Tribunal Federal, salvo engano é a súmula 341, que vem nesse mesmo sentido, que diz que é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Então, cabe ao Certo, empregador zelar pelo ambiente de trabalho, psicologicamente saudável e isento de assédio, pois ele é entendi. responsável pela prática do assédio moral no trabalho, ainda que ele não seja o agressor. Então, Certo. tanto é aquela questão da culpa, né? A culpa Ah, invigilando e a culpa elegendo. O invigilando porque ele não fiscaliza a postura da pessoa assediadora, porque em tese o empregador tem que estar fiscalizando os seus funcionários. E o elegendo é por ter escolhido a pessoa assediadora, porque ele é que entendi, contratou aquela pessoa. Então, a partir do entendi. momento em que o fato vier à tona, esse empregador ele vai ter uma responsabilidade também aí em cima dessa Certo, questão. entendi. Deu para Eu entender fiz essa direitinho? pergunta, deu. Eu fiz essa pergunta porque isso, assim, aos empresários, né, que estão nesse momento escutando, para que a gente possa, assim, ter um cuidado maior, porque são tantas coisas para a gente se preocupar.
E me chamou a atenção em relação que muitas vezes acontece coisas dentro da empresa e a gente envolvida com outras, né? E eu particularmente, né? Graças a Deus, nunca aconteceu na minha empresa. Mas essa live de hoje, assim, eu lendo sobre o assunto, me chamou muita atenção. E assim, até para os colegas que estão no momento, né, nos assistindo, assim, para que a gente também possa colocar isso como mais uma atividade que a gente tem que estar atento, né? Ou seja, fazer parte do nosso processo, né? Prestar É, atenção em determinadas, assim, determinados comportamentos, né? Porque às vezes a pessoa que está sendo assediada, ela pode até ter provocado, né? Pode ter provocado, mas isso aí, pelo que você está falando aí, a gente percebe que o empregador, ele que tem que estar prestando atenção e ter todo o cuidado para que não é. haja esse Com tipo de seus funcionários comportamento. no ambiente do trabalho da sua empresa. E se o assediado Exato. foi quem provocou, então não há que se falar em assédio, né? Se foi É. o pretenso pseudo-assediado foi quem provocou, então não há como se falar em assédio aí nesse caso. Agora, às vezes, precisa de todo um procedimento para se verificar essa questão aí, que o assediado não é vítima, na verdade provocou, né? Porque às vezes Exato. acontece. Né? E se resultar isso numa abertura de um inquérito policial, de uma investigação criminal, alguma coisa, essa pessoa que denunciou falsamente um assédio, um crime de assédio sem ter acontecido, o crime do 216A, ele é passível de responder criminalmente pelo crime de denunciação caluniosa, que a pena é bem alta, a pena máxima são 8 anos. Então, ninguém pode Certo. acusar o outro falsamente. Então, se eu acuso alguém e durante a investigação foi dada abertura de um inquérito policial ou um processo criminal e no decorrer dessa instrução criminal da investigação for constatado que eu menti, que eu usei toda a máquina pública da polícia, da justiça, imputando falsamente crime a outrem, então, eu que vou ser denunciada pelo crime e vou responder criminalmente pelo crime de denunciação caluniosa, que é um crime com a pena essa é bem elevada, Bem levada, né? né? É. Agora, E também, voltando... pode falar. Pois Não, não. eu só me uma pergunta ainda sobre empresa, né? Porque como nós somos empresários, né? Acredito que a maioria aí são empresários, então são perguntas que eu estou fazendo que eu acho que os colegas também têm interesse. Porque a gente escuta só falando que houve assédio da parte do empregador para com o empregado. Mas pode acontecer também o comportamento, determinado comportamento do funcionário para com o empregador e ele ser considerado também como um assédio. Pode, porque como a gente já Pode, né? falou no início, há vários tipos de assédio, né? Então, para ser configurado o crime, tem que ser pelo superior hierárquico, né, obtendo essa vantagem sexual, para ser considerado o Certo. crime. Mas para as outras implicações cíveis e trabalhistas, e falando-se de outros tipos de assédio, moral, por exemplo, esse assédio pode ser praticado tanto pelo superior hierárquico, pelo chefe ou empregador, como pode ser praticado, que chama isso aí de vertical descendente, né, de cima para Certo. baixo do chefe para o subordinado. Pode ser entre colegas de trabalho do mesmo nível hierárquico, que aí falamos de assédio horizontal, e pode ser Certo. também do subordinado para o chefe, que é o que chama-se de vertical ascendente. Por exemplo, aí quando Entendi. fala isso, eu disse, como é que pode acontecer de um subordinado para um chefe? Por exemplo, a gente sabe que as mulheres, por todo esse contexto histórico que a gente já começou a falar, elas sofrem esse preconceito, elas sofrem as consequências da sociedade machista, né? A mulher. Se ela for mulher Hum, e negra, ela já sofre duplamente. Ela já sofre pelo fato de ser mulher e ela já sofre a questão racial, mulher e negra. Se ela for mulher negra
e lésbica, ela já vai sofrer 3, que é pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser É negra e pelo fato de ser verdade, Ema. lésbica, que vem a questão do gênero. Infelizmente, Então, é o que a gente chama de infelizmente. interseccionalidades. Então, muitas vezes acontece uma chefe mulher e o subordinado, que é uma pessoa extremamente machista, pratica assédio de variados tipos com a chefe. Por exemplo, com Hum, piadas machistas, eu com sei. condutas que machucam de forma repetitiva, espalhando coisas entre os colegas sobre conduta dela e tudo mais. Então acontece, né? Essa questão também entre o subordinado e o chefe, entre o chefe subordinado e entre pessoas da mesma condição hierárquica. Entendi. Aí, voltando sobre a questão criminal do assédio, né, do artigo 216-A, tem um prazo para que essa vítima ofereça representação. Então, são 6 meses. A partir do momento em que aconteceu o fato, que ela tomou ciência da autoria daquele crime, ela tem 6 meses para representar criminalmente sobre aquele crime do qual ela foi vítima. Então, no Sei. trabalho, a vítima que for demitida injustamente ou que sofrer outras represálias, ela deverá procurar o sindicato de sua categoria, para que esta represente perante a justiça ou buscar o Ministério Público do Trabalho da comarca de sua residência. A Organização Internacional do Trabalho, ela caracteriza assédio sexual do trabalho quando ele apresenta pelo menos uma das seguintes características que atingem a pessoa assediada: que ela seja claramente uma condição para dar ou manter o emprego, quer dizer, aquela pessoa tem que se submeter ao que ele quer para ser mantida no emprego ou para conseguir o emprego. A segunda é influir nas promoções ou na carreira, quer dizer, está condicionada a ela ceder aquele assédio sexual para poder galgar postos mais altos na sua carreira. E a outra é prejudicar o rendimento profissional da mulher. Que na maioria não é só Sim. mulher, mulher e homem, mas na maioria dos casos são mulheres. E humilhar, insultar ou intimidar. Então, essas são as características que atingem a pessoa assediada. Então, esse é mais ou menos o que a gente tem para falar sobre o assédio sexual. Fora o assédio sexual, temos o assédio moral. O assédio moral é a violência que atenta contra a dignidade do cidadão, que passa por algum tipo de humilhação e constrangimento. É consistente em condutas abusivas, reiteradas e sistemáticas, manifestadas por meio de comportamentos, por meio de palavras, de gestos. A maioria dos casos de assédio moral acontecem no ambiente de trabalho, em situações nas quais o funcionário é exposto constantemente à humilhação por parte de seus patrões ou até mesmo por parte de outros funcionários, resultando muitas vezes em prejuízo às oportunidades no ambiente de trabalho ou mesmo a demissão. O assédio Eu, moral ele pode ser praticado entre os colegas de trabalho, conforme a gente já disse, né? Pelo chefe ou é, empregador ou pelo funcionário contra o seu superior. São as piadas sexistas constantes, as perseguições, a exposição a situações vexatórias, supervisão excessiva, ameaças, exigência de tarefas impossíveis, uma cobrança muito grande de metas ou de assumir uma responsabilidade acima dos limites daquele funcionário, críticas grosseiras, utilização de palavras de baixo calão, brincadeiras, entre aspas, inapropriadas e que magoam, e os isolamentos. Eu lembro que há um tempo atrás, uma amiga minha até comentou sobre um conhecido dela, que ele trabalhava numa empresa fazendo serviço externo. E num desses serviços sim. externos, ele sofreu um acidente e ficou gravemente ferido. Então, ele ficou muito tempo de benefício do INSS por conta desse ferimento que ele sofreu num acidente, num horário de trabalho, né, em virtude do trabalho. Então, Hum, quando ele retornou ao trabalho, ele não podia mais exercer aquela função externa que ele exercia, por conta das sequelas que ele ficou em decorrência do acidente. Então, o que ele passou a sofrer assédio moral no trabalho. De que modo? O isolamento.
Ele chegava no trabalho e saía do trabalho sem ter uma atividade para fazer. Os chefes Horrível. não davam nada para ele fazer, isolava, evitava falar com ele, ele ficava lá o dia inteiro, e isso todo dia, segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a sexta. Ele ficou numa situação emocional tão abalada que ele passou a desenvolver depressão. E estava a ponto de pedir demissão. Até que ela soube da história, ela é advogada, ela disse, não, de jeito nenhum, isso que você está sofrendo é assédio moral no seu trabalho. Não pode. Vamos ingressar com vamos juntar dados suficientes, elementos suficientes para denunciar. E foi o que fizeram. Ele começou a reunir elementos de prova e foi à Justiça do Sim. Trabalho para ser devidamente reintegrado no seu trabalho, numa função, porque ele estava sem função lá, ele chegava no horário no início do expediente e saía sem fazer nada e sem ninguém conversar com ele, isolado. Então, ele foi efetivamente reintegrado a uma função, readaptado e recebeu indenização, tanto moral como material, porque ele comprovou os gastos que teve para pagar psicólogo, psiquiatra e medicamentos por conta do distúrbio que ele desenvolveu em virtude desse assédio que ele sofreu. Porque, inclusive, assim, são danos que muitas vezes, principalmente quando se trata do psicológico, que são irreparáveis, né? Por mais que Exato. se faça um tratamento, por mais que se receba uma indenização, mas fica ali. Eu tenho um caso, né, faz muito tempo, e quando eu fui ler sobre o assunto, né, para entender melhor sobre o assunto, eu lembrei de uma pessoa, ela era mulher também, né? E ela também tinha muito medo desse empregador dela, né? Porque ele já olhava para ela assim, com raiva. E ela falava muito, ela gostava muito de conversar. Aí ele pegou o espaço menor que tinha dentro lá do ambiente de trabalho. Era, né? Porque assim, eu presenciei também, dá para me lembrar de tudo. E tinha mais ou menos assim uns 2 metros quadrados. E ainda colocou aí ela ficou isolada. E ainda colocou daqueles ventilador pequenininho, que eu acho que é de carro, assim, que fica nas oficinas, um bem pequenininho. E ela dizia que ficava fazendo aquela zoada o tempo todinho, mas ela suportava, porque ela teve muita dificuldade de conseguir. Era o primeiro emprego dela, e ela suportava tudo isso. Até que um dia teve uma pessoa, né, da família que procurou por ela e de repente a encontrou nesse espaço que ela sofria, mas sofria calada, porque ela tinha medo de perder o emprego. E assim, na minha cabeça eu sabia desse caso de mas eu nunca tinha associado a assédio, entendeu? Assédio. Sabia que era uma violência, mas nunca associei isso como assédio. Só como eu me preparei assim para estar com você aí na live, foi que quando eu comecei a ler, eu lembrei, isso faz mais de 30 anos, mas Nossa. lembrei na hora, entendeu? Um assédio O e assédio traz ficou muito para sempre. sofrimento. Traz muito Ficou sofrimento. E para às vezes sempre. consequências irreversíveis, como foi o caso dela, né? Exatamente. Que Exatamente. desenvolve distúrbio psiquiátrico, psicológico e que muitas vezes são irreversíveis. Complexo de inferioridade, né? Exato. Tudo isso. E é assim, Abala a autoestima tremendamente. quando eu fui procurar também meu primeiro emprego, eu tive dificuldade por conta da minha estatura, né? Como você fala aí, provavelmente a cor, eu não olhava pelo lado da cor, eu só percebia que era por conta da estatura. Porque as pessoas que ficavam recebendo, as pessoas, né, que chamavam fazer a ficha, eles olhavam para mim assim, né? Eu já me sentia assim, menor do que eu já sou, entendeu? Aí eu disse, meu Deus, eu sofri assédio. Aí não sabia que estava sofrendo assédio. Foi assédio e grande mesmo, né? Porque teve um tempo que eu parei de procurar emprego, porque eu achava que realmente eu não tinha capacidade, eu não tinha condições. Aí veio o psicológico, né? Vem o Muito psicológico. E que afeta complicado. toda a vida da pessoa. Porque não tanto que afeta a mente, Exato. afeta o biológico e o comportamento, né? O ser na sociedade. Então é bem complicado mesmo. E no Brasil, a gente não tem uma lei específica que caracterize esse assédio moral.
e nem o assédio moral no trabalho. Agora, tem algumas situações que se encaixam, né, num tipo penal, por exemplo. E aqui não se encaixa no tipo penal, elas são passíveis de danos morais e materiais, conforme eu dei o exemplo aí do rapaz, que ele recebeu danos morais e os danos materiais com base no que ele gastou com despesas médicas e medicamentosas em virtude do problema que ele desenvolveu resultante do assédio que ele sofreu. Então, esse fato deve ser levado à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, para que os auditores do trabalho façam uma inspeção no local. E o Ministério Público do Trabalho, muitas vezes, quando recebem denúncia, eles fazem acordos extrajudiciais, termos de ajustamento de conduta, e entram muitas vezes com ações civis públicas, né, nos inquéritos civis que eles instauram quando recebem ou denúncia do tipo, ou eles averiguam, constatam a ocorrência desse tipo de coisa. E acordos coletivos e convenções coletivas também podem prever cláusulas que proíbam a prática de assédio moral, prevendo multas para as empresas, bem como bancar os tratamentos médicos e atenção à vítima. Né? Então, é muito importante esses acordos coletivos, essas convenções coletivas de trabalho. Né? E pela prática do assédio moral, é importante até a gente falar aqui sobre uma política pública que foi implementada em 2009, que impôs vedação de empréstimos do BNDES a empresas que sejam condenadas pela prática de assédio, né, moral. Então, foi bem importante. Aí vem a questão, já que teve essa vedação, né, a empresa que for condenada por essa prática, aí já fica vedado o empréstimo do BNDES, aí vem a questão do empregador se preocupar mais com o que está acontecendo na sua empresa, porque o empregador vai sofrer as consequências dos atos praticados pelos seus subordinados, pelas pessoas que ele contratou. Olha, e só também para ilustrar, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma decisão agora bem recente, de agosto de 2020, ele manteve uma decisão de primeiro grau que determinou que o município de Ituiutaba, lá em Minas Gerais, indenizasse em R$ 5.000 uma servidora que sofreu assédio moral no trabalho por parte do seu superior hierárquico. Além de agressões verbais de cunho racista, a vítima foi perseguida no ambiente de trabalho. Foi apurado no processo que, durante o período em que ela trabalhou na prefeitura como agente de combate a endemias, ela sofreu perseguições e agressões verbais por parte do chefe. E uma testemunha no processo até relatou que ela era constantemente chamada de preta, negra, pobre e incompetente por seu chefe, tendo ela, em função desses ataques, sido diagnosticada com transtorno depressivo recorrente, chegando a receber auxílio-doença do INSS. Então, as consequências jurídicas do assédio moral no trabalho para a vítima são muitas, né? E ela pode, por meio de ação trabalhista, buscar a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, por justa causa do empregador. E tem ainda direito à indenização por danos morais e materiais. Os morais e os materiais comprovados com tudo que ela despendeu, né, pecuniariamente por conta das consequências daquele assédio. Caso tenha ocorrido o rompimento da relação no trabalho, pode gerar reintegração no trabalho ou percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, podendo ainda ser pleiteado ao juiz a cessação da conduta assediadora. E o assédio moral, geralmente, ela repercute muito na saúde física e mental do trabalhador, né? Podendo a lesão ser considerada até doença ocupacional, gerando até a emissão da comunicação de acidente do trabalho, recebimento de auxílio previdenciário, adaptação de função ou horário, a estabilidade do emprego após o fim do benefício previdenciário. Então, é sempre importante levar à Justiça do Trabalho e não sofrer calada, sofrer sozinha. Né? E o assediador responderá pelos atos abusivos civilmente e, a depender da conduta, também poderá responder criminalmente, porque dependendo da conduta, está inserido em algum tipo penal do Código Penal.
Por exemplo, no caso dessa moça de Itaiutuba, de Minas Gerais, ele chamava ela de negra, de preta, incompetente. Então, ele pode responder pelo crime de injúria racial, ou um específico da lei racial, né? Que aí é uma conduta já tipificada no Código Penal. Então, além da questão civil, ele também pode responder criminalmente. E também nos crimes contra a honra, né? A difamação, calúnias, injúrias. Por exemplo, um chefe que chama vem chamando um funcionário de ladrão. Você está roubando uma empresa, você está roubando uma empresa, está roubando uma empresa. Sem comprovar, mas fazendo aquilo ali reiteradamente, de forma a machucar, a produzir um dano àquele funcionário. Ele está cometendo um crime contra a honra, que é o crime de calúnia, imputar crime falsamente, imputar crime a alguém maculando sua honra. Então, está tipificado aí criminalmente também. E deverá arcar com a indenização material e moral. Né? Tem muitos funcionários que alguns nem percebem, né? Já estão assim, já entra na empresa e já existe aquele comportamento errado do empregador e que ele por ser seu primeiro emprego, ele nem percebe que ele está sendo ali assediado juntamente com os demais, né? A gente sabe que existem casos como esse, que nem todo mundo percebe quando é um assédio, né? Acha normal, tem tipo de empregador, que eles mesmos dizem, não, é o meu jeito de ser assim, eu falo dessa forma. Mas aquela forma que para ele é normal, para a pessoa que está do outro lado, não é normal. Não é. Entendeu? O que machuca o outro nunca é normal, né? Se uma conduta que machuca, que traz um dano ao outro, não é normal. Já teve situações assim, foi terrível. Eu ficar, né? Porque nós, como contadores, muitas vezes temos que ser um mediador, tentar amenizar a situação. E eu fiquei tão constrangida nesse momento que eu estava lá na minha sala, com o funcionário de um lado, o empresário do outro, a forma como ele tratava o funcionário, eu senti que ele, para acabar com aquilo ali, para ele se ver livre daquela situação, daquelas ameaças que ele estava recebendo, ele terminou aceitando certas coisas que não era para aceitar, entendeu? Então existe muito isso, muito. Agora é uma coisa que até teve uma pessoa que falou, é um absurdo saber que acontece isso. Infelizmente acontece, entendeu? Mas aí nunca é tarde para se corrigir e se passar a observar, né? Porque nós, né, seja empregador, seja empregado, a gente tem que saber o valor, né? Que a gente tem. Né? A gente está lidando com vidas, né? Com pessoas. Exatamente. Nós é que sabemos. Então, a gente tem, esse assunto que nós estamos tratando hoje, ele é muito importante, muito mesmo. Assim, eu estou sendo sincera no que eu vou dizer agora a vocês. Eu sabia que existia na televisão, mostrava tudo mais, mas assim, eu nunca me toquei tanto para a situação como eu passei a partir desse trabalho que nós estamos fazendo agora, dessa live. Que bom, né? Que bom. Saber da seriedade e que não vai ficar só para mim. Eu vou começar a passar também para as pessoas com quem eu convivo, para os meus clientes, entendeu? Porque o que é do mal, o que é ruim, a gente tem que afastar e procurar mudar o quadro, né? Nós somos responsáveis, nós somos sociedade. Então, a sociedade, querendo, ela pode mudar. E eu espero, a partir de agora, eu vou ter um comportamento de poder ajudar a quem eu puder. E também poder passar para as pessoas, assim, o quanto elas podem ajudar. Entendeu? A pessoa vítima, muitas vezes, por conta dessa questão que a senhora falou, da necessidade da manutenção do emprego, né?
vai permanecendo ali naquela situação e sofrendo e cada vez piorando a sua questão de sua saúde. E essa conduta de silenciar faz com que o assediador, o autor do fato, ele ganhe mais corpo, ele cresça mais e reproduza isso com mais constância, né? Já que aquela pessoa assediada está calada, está comedida. E isso a gente verifica de um modo geral na questão das vítimas, principalmente nas questões de violência doméstica. Então, o que a gente sempre, nas questões de violência doméstica, a gente orienta, denuncie, denuncie, porque o ficar calada vai sempre dar um maior aso para que aquela pessoa ganhe corpo, cresça mais e continue fazendo aquela conduta. E a tendência é aumentar. A tendência é aumentar. Então, é importante que se denuncie, que consiga reunir subsídios suficientes, provas, para que entre no meio adequado. Se for crime, entre no crime, entre na parte civil e trabalhista, mas entre, não se cale. Até porque acontece com você, acontece com outro, vai ser aquela conduta constante. E a partir do momento em que ele for processado, pode ser que ele comece a rever os seus conceitos e passe a não mais praticar a conduta com os demais. Né? E os outros, né, que veem, né, o que aconteceu, eles vão se policiar, não é verdade? Exato, exatamente. Vão começar a se policiar e mudar o comportamento. Aí fora a questão do assédio moral, ainda temos o assédio virtual, ou cyberbullying, como alguns chamam cyberbullying, outros cyberbullying, mas vamos ficar no virtual, né? Que é em português. Essa história de inglês, americanizada. Vamos pular para a gente estar no português, virtual. Então, como o próprio nome sugere, ela acontece online. E é praticado por pessoas que usam a tecnologia para ofender, hostilizar ou importunar uma pessoa ou um grupo específico. A gente vê muito crimes de ódio nas redes sociais, não é verdade? E no trabalho, ela diz respeito à violência psicológica e moral, principalmente por meio das redes sociais, afetando principalmente as mulheres. A gente vê que nas questões de assédio em geral, normalmente as vítimas são mulheres. O número de vítimas homens é bem menor. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas é justamente por conta daquela questão histórica que a gente falou desde o início. Que muitas até ficam se considerando, né? Ainda tem mais essa. Tem muitas que ficam se considerando que realmente são submissas, que são inferiores. Entendeu? Mas elas justamente não sabem os valores machista. Que tem. A educação, né? A sociedade patriarcal que a gente vive. Quando vem ter consciência, aí o prejuízo já está tão grande que às vezes não é possível recuperar, né? A gente precisa de um trabalho aí que todo mundo que está aí assistindo também, que a gente possa, a partir de hoje, né, prestar mais atenção e poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né, a não deixar que aconteça isso. Exato. A gente tem que tentar mudar o mundo, né? A nossa função é tentar mudar o mundo. E para tudo tem jeito, como já dizia minha avó no interior. Para tudo nesse mundo tem jeito, só não tem a morte. Então, enquanto a gente está vivo, a gente pode tentar melhorar as coisas sempre. Fazer a nossa parte, né? Como a história do beija-flor, né? E com um pingo d'água, né? Estava tentando apagar o incêndio. Se cada um fizer a sua parte, aí com certeza a gente vai conseguir. Cada beija-flor levando uma gotinha, vem uma chuva, né? Que acaba com o incêndio. A nossa presidente está dizendo, Luzinete, você é sempre muito elegante. Obrigada, viu? É uma honra, né? Receber um elogio da presidente. Sempre é bom, né? E da presidente ainda melhor. Essa figura é maravilhosa. Falta quantos minutos? Deixa eu ver, né? Para você não ficar sem fazer suas considerações. Faltam 11 minutos, né? Já tá pertinho, Tá pertinho, já faz pena, né? Quando o assunto vai começando a gente diz uma hora, tomar corpo, tempo, né? A gente começa quando vê que tá terminando. Tá terminando, eu tô muito feliz. Acredita, eu já fiz algumas lives, sabe? Mas eu não tinha sido mediadora ainda. Então, quando eu recebi o convite, que eu sou muito assim, muito eu já passei por muitas situações como essa que nós conversamos agora, né? Que não tem como a gente falar. Mas aí eu procurei
ainda em tempo, uma psicóloga, depois uma terapeuta, e eu reverti o quadro. E eu não desisto assim de nenhum convite. Se for para uma coisa que eu não tenha conhecimento, eu vou procurar conhecimento, mas eu não desisto. Mas eu fiquei nervosa, viu? Eu apanhei tudo, Natália, hoje. Eu fiquei Olha, nervosa, porque e, e tá dando conta do recado aí de forma brilhante. Obrigada, doutora. Você também, foi maravilhosa. Foi um prazer muito grande, assim, conhecer você. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Eu E eu vou também. deixar para você fazer suas considerações finais, porque para que a live não termine e você não possa falar. Tá certo? Eu já estou Certo. agradecendo, porque eu falo muito, todo mundo que me conhece já sabe que eu falo muito. Então, já estou falando aqui, já estou agradecendo ao Conselho de Contabilidade, a nossa presidente linda e maravilhosa que nos ajuda muito, a Lourdes Gama que está aí. Eu digo que é nossa chefe, né? Ela é a presidente do conselho, do conselho não, me ajuda aí, gente, da comissão da mulher contabilista, né? Tá conosco essa criatura valente, Alba maravilhosa, tanta gente, é, é, Lane, nossa presidente da Associação dos Contabilistas Cabo, minhas funcionárias que estão aí, e essa turma maravilhosa, essa equipe maravilhosa do CRC, e meus colegas contadores, né, que estão aqui nos prestigiando. Que E agora eu vou bom, né? passar a palavra para você, senão eu vou falar só e você não fala. Fique à Agora, vontade agora. ainda tem coisa para falar, viu? Porque, veja só, tem uma cartilha do Ministério Público do Trabalho que ela diz que a SaferNet Brasil ela oferece serviços de ajuda contra crimes e violações aos direitos humanos na internet, realizando Hum, atendimentos de chamada, tipo helpline, por chat e por e-mail também. Então é bom entrar no site, quem tiver interesse do MPT, para pegar direitinho esses canais, né? E fora o assédio virtual, temos o verbal, que pode acontecer em diversos contextos tanto na vida cotidiana como nos ambientes de trabalho. E são os xingamentos, as vaias, a ridicularização, os insultos, as provocações ou ameaças contra uma pessoa. O assédio verbal ele é crime, entendi. né? E pode ser tipificado como ameaça ou como violação dos crimes contra a honra. São calúnia, difamação e injúria. O assédio ele gera constrangimento e outros impactos psicológicos, né? Como a gente já comentou aqui mais anteriormente, e tendo como exemplos a insônia, a depressão, o aumento de pressão arterial, dor no pescoço e transtornos alimentares. Então é uma questão muito Entendi. séria. Tem que tomar cuidado com isso e a gente tem que estar sempre atento. E quem tem sua empresa, ficar atento em seus funcionários, para que não ocorra isso na sua empresa. E em todos esses tipos de assédio, o mais indicado é que a vítima busque ajuda e se informe sobre as medidas que podem ser tomadas. E, na maioria dos casos, esses assuntos devem ser tratados judicialmente, sim. E, em muitos casos, na sua grande totalidade, é necessário buscar apoio emocional e psicológico, porque é um tipo de conduta que afeta gravemente o psicológico, emocional dessas pessoas que sofrem assédio. Entendi. Qualquer mulher que for assediada sexualmente, ou qualquer pessoa, deve registrar o boletim de ocorrência, porque aquele assédio sexual praticado por superior hierárquico, conforme a gente viu, previsto no artigo 216A do Código Penal, é crime. E a vítima deve prestar um boletim de ocorrência na delegacia. Se for mulher, a vítima seja uma mulher, o ideal é que ela faça a denúncia na delegacia da mulher. E em casos de Certo. assédio no trabalho, na escola, na faculdade, a vítima deve sempre reunir as evidências desse assédio e procura um superior imediato. Ou dirija-se à área dos recursos humanos, da ouvidoria, da coordenação. Enfim, sempre Entendi. as empresas maiores têm esses canais, né, para que as pessoas façam Hum, essas denúncias. E algumas atitudes são importantes para evitar que ele se propague. Evitar ficar sozinha no local, anotar as abordagens, ou entendi. seja, reunir provas, dar visibilidade procurando a ajuda dos colegas, de outras pessoas,
livrar-se desse sentimento de culpa que muitas pessoas têm, né? Achando que ela é que é a culpada. É, é verdade. Uma vez que essa irregularidade não depende do comportamento da vítima, e sim do agressor. E denunciar os órgãos de proteção e defesa dos direitos das mulheres ou dos trabalhadores, inclusive o sindicato profissional. Com certeza. E Faltam procurar três ouvidoria, minutos, como viu? só. Ave Maria, é muito assunto, viu? E vamos ver se a gente faz outra, né? É. E Vou falar falar, também viu? sobre a Lei Maria da Penha especificamente, que é um assunto muito É importante muito importante, que e é muita a gente área não que eu realmente conhece. trabalho no dia a dia e que é muito importante a gente estar divulgando para que as mulheres não sofram a violência doméstica e familiar, né? Para que elas saiam Com desse ciclo da certeza. violência e não sofram mais. Então é muito importante. Então, se der, no futuro a gente faz outra sobre violência contra a mulher. É, e a gente não vai esquecer de você, não, viu? Com certeza. A gente vai ficar se encontrando. Que bom, gostei muito da Maravilhosa. senhora. Ah, obrigada. Parabéns, viu? Você também, desde o primeiro contato que eu tive com você, né? Foi. Eu fico chamando você fica me chamando senhora. Poxa, Eu acho que eu tenho essa mania. Eu tenho essa mania de chamar todo mundo de senhora, viu? Eu acho que quando eu mas era não tem pequena problema a de gente. chamar você, não, né? Não tem Não, problema, não, né? tem não, Ah, nenhum. tá. Pode chamar Tá você, Giovana. certo. É que minha mãe, Tá quando eu era certo. pequena, ela já disse: trata todo mundo como senhor e senhora. Isso ficou na minha cabeça, então é senhor e senhora sempre. E Mas da nossa veja, coordenadora, viu, Lourdes Gama, que eu falei, né? Eu estava assim, na dúvida, veja, eu faço parte da comissão e com dúvida, mas porque eu estou nervosa. A nossa coordenadora está dizendo que vai sim acontecer, viu? Que ai, que essa bom. parte, E vai me aí é bom chamar. porque é a área realmente que eu Prontinha. trabalho. Eu me sinto até mais à É, vontade para falar sobre essa temática da violência doméstica familiar contra a mulher, porque é o que eu estou no dia a dia desde 2012, né? eita, Então, coisa eu até. boa, maravilhosa, nos defendendo. E sobre essa temática do Maravilha. assédio ainda há muito que se falar, né? Porque é um tema amplo, É, complexo e é merece mais verdade. discussões e divulgação. Merece. E vamos lutar a partir de hoje. Porque para mim mesma, eu já mudei. Eu não vou mudar, não, viu? Eu já mudei. Que Tá bom, né? bom? Já vou começar, Então devemos começar a dizer fazer o todo não ao trabalho. assédio. Não é Olha aqui, ó, a verdade? nossa amiga, a nossa presidente da Associação dos Contabilitantes, que pena que já vai acabar. Mas depois vai ter mais, Lani. Que bom, né? Que bom que as pessoas estão É, gostando. E vamos todos parabéns dizer não mesmo, ao viu, doutora? assédio. Tá? Muito Vamos, obrigada. vamos dar as mãos, né? Dar as E vamos mãos e dar dizer essa não ao luta, assédio, não à é, violência. e mudar esse quadro, né? Que afeta Exato. mais a nós mulheres. Vamos mesmo. Verdade. Coisa boa. E até lá a gente vai sonhando com a igualdade, né? Que a igualdade e o respeito se façam É, presentes entre todos nós para que a gente não precise mais falar sobre isso. é verdade. Então, e a gente tem, assim, os dois sexos, né? Ambos têm valores. Então, por Exato. que né? Que às vezes a própria mulher, às vezes, a gente encontra que fica se considerando inferior. Às vezes o psicológico, né? Ninguém sabe o que aconteceu, né? Antes de É. tanto ser, né? Tratada com inferioridade, que aí ela fica Acreditando que isso acreditando que aí realmente já é consequência da violência que sofre. é verdade. Eu tive muita dificuldade, gente, mas eu procurei ajuda e estou aqui. Sei que ajuda muita gente. E agora, de hoje em diante, eu vou ajudar muito mais. Que bom. Informação é um bem precioso. Com certeza. A gente está todos os dias aprendendo, né? É, Todos os dias exato. estamos aprendendo. E aonde me convidam, eu estou presente. Para Que aprender, bom. não para ensinar. Para aprender. Por onde eu passo, eu busco aprender. É verdade. A vida é isso, né? Um grande aprendizado. Afinal, a vida é uma escola. É verdade, Ai, que pena, 22 segundos. Já está no Tchau, finzinho. um Tchau. beijo para Beijo todo grande. Prazer mundo. conhecê-la. Obrigada a todos que nos Igualmente. assistiram. E até uma próxima oportunidade, quem sabe, né?
Bem próxima, viu? Se prepare. Bem Ah, próxima. que bom, se Deus quiser.